Mecânica Quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, galerinha, bora aí pro nosso último vídeo da semana. Bora lá. Então, esse vídeo basicamente é um exercício frontal, tá nesse parágrafo 148 tem aqui mais ou menos a construção um pouco que a gente fez da aula passada. E aqui o exercício. Acho que o exercício mesmo está nos problemas desse parágrafo, né? Então a questão, a gente já fez toda a construção, né, do espalhamento inelástico e de um elétron com átomo. A gente fez aquela construção genérica, né? Agora é a hora de botar um exemplo explícito. Esse vídeo é só isso, né? Nosso exemplo, obviamente, é um átomo de hidrogênio, né? Então, a brincadeira é, a gente já tem esse resultado, está tudo pronto, né? É só dar o estado inicial você tem um elétron livre, né? Então é onda plana, esse cara daqui. O elétron sai, é esse daqui, né? Então esse psi, ele vem junto com esse ni e o psi-f com esse nf, né? Eu já botei os dois aqui para ficar mais bonitinho. Então basta dar o estado inicial do átomo, o estado final do átomo e a interação, né? Essa perturbação que a gente está chamando. Então qual é o nosso esquema? O esquema é o seguinte, né? Você tem o seu átomo, digamos, ele é muito mais pesado, então você está naquele sistema de massa reduzida, o problema de dois corpos, né? Como se fosse um corpo e outro corpo, mais ou menos assim, né? Pelo menos no sentido, a gente discute aqui, não perturbativo, né? Então, mas esse cara é muito mais pesado, então basicamente você pode considerar esse cara em repouso. O elétron externo vem, tendo um alto estado de energia. Esse cara tem uma energia também bem definida, um momento bem definido, a partícula livre. Ele entrou, saiu, interagiu, depois quando ele foi embora ele é livre de novo, com o estado final livre, PF, e o átomo a priori pode mudar o estado. Então o estado final do átomo a priori é diferente do inicial, é um AF aqui. O que seria a brincadeira na nossa conta, né? Aquele resultado que é a nossa ação de choque é isso daqui, né? Então o cara entrou nessa reta e saiu nessa reta aqui. Isso aqui faz um ângulo θ. Então essa daqui aqui tem um dθ, infinitésimo, né? Esse dθ girado em 2π. Então tudo isso aqui é essa calotinha, e com achurado aqui de vermelho. Então o que a gente calcula na seção de choque é a probabilidade por unidade de tempo da sua partícula incidente sair nesse ângulo sólido por fluxo incidente, né? O fluxo incidente é o número de partículas que você lançou por unidade de tempo por unidade de área. Então, na verdade, isso aqui tudo, a seção de choque tem, por isso que ela tem dimensão de área. Tá aqui, tá? O esquema é esse, né? O que falta é a gente esquematizar o problema em si, né? Esse daqui é o hamiltoniano do problema. Vamos entender ele por pedaços. Esse primeiro termo, escrito para o caso específico do hidrogênio, é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio. Você tem a energia cinética do elétron atômico,
a interação do elétron atômico, estou botando tudo em índice A, para dizer que é do átomo, do elétron atômico com o núcleo. O núcleo é um próton. Então, esse alfa é isso daqui, é carga elétrica quadrada, 4πε0, sistema internacional. Então, se você joga todo o resto fora, é um átomo de hidrogênio. Você já resolveu, tem os níveis de energia, tem a função de onda, os altos estados de energia e por aí vai. Esse segundo termo, ele é a energia cinética. Esse cara que eu não estou botando índice, né, ele faz referência ao elétron que você está espalhando, o elétron externo. Então, isso aqui é a energia cinética do elétron de fora, que vai interagir com esse átomo. Se você pega esses dois termos, esse aqui, que naquela construção geral, é o nosso H0. Esse cara daqui, como um todo, você sabe resolver. Né? Ele está completamente fatorizado. Né? Você tem um termo livre do elétron externo e um átomo de hidrogênio. Não tem nenhum termo, uma interação que mistura o X desse cara com esse XA do outro elétron. Então, aqui, se você ignora todo o resto, esse problema você sabe resolver, porque esse é um átomo vezes uma partícula livre. Okay? É claro que a sua função de onda é um produto do alto estado de energia do átomo de hidrogênio vezes um alto estado, aqui vamos dizer, um alto estado de energia desse sistema como um todo, é o alto estado de energia desse cara vezes o alto estado de energia desse cara. Porque quando você atuar, vou falar isso aqui daqui a pouco, eu quero dizer assim, então, como é o produto, né, isso aqui tem que ser a função de onda é o produto, esse estado é um produto direto. Porque quando você atuar o H aqui, olha, esse cara vai atuar aqui, vai sair energia do átomo de hidrogênio. Esse cara vai atuar aqui, vai sair energia desse elétron livre. E vai repetir, nos dois casos vai repetir a estrutura. Então vai sair todo esse vetor, e na frente vai ter esse número, o EN do átomo, e o EP do elétron livre. A energia desse sistema aqui todo é a soma dessa energia mais essa energia. Então, acho que é bem evidente. Eu repito sempre a mesma coisa, mas para garantir que você está entendendo. Esse aqui vamos denotar assim, né? Então N, L, M são os três números quânticos do átomo, P é o vetor, né? São três números também, né? Px, Py, Pz, são os números quânticos do elétron e do elétron externo, livre. Todo o resto que sobrou, se você bota esse cara, você não sabe mais resolver o problema. É a sua interação ou a sua perturbação. É para que esse cara não depende explicitamente do tempo. Mas aqui tem a ideia da dinâmica, que quando esse X aqui, esse R, que eu vou melhor explicar, depois eu volto aqui. Então, esse termo de interação que a gente está pegando como um todo, esse primeiro termo é a interação entre o elétron livre e o elétron atômico. Então, XA é a posição do elétron atômico, X é a posição do elétron livre. Então, essa aqui é uma repulsão colombiana. Repara que é positivo. E esse 1 sobre R, R é o módulo de X. Né? É a interação entre o elétron livre e o núcleo, o próton. Né? Então, repare que quando o X é muito grande, você está, no sentido, lembra que o centro do seu sistema é o centro do núcleo, é o centro do átomo, o centro do núcleo do átomo de hidrogênio. É onde está o próton. Né? Então, se o elétron externo está muito longe, então R vai aqui, R está indo para o infinito, né? Esse módulo X indo para o infinito. Então, aqui vai a zero, aqui vai a zero. Né? Então, esse cara sumiu. Então, aqui que está a ideia da dependência temporal, né? Que é uma situação onde esse elétron externo vem de muito longe, então você pode jogar esse cara fora. Aí, quando ele aproxima, esse cara, digamos, é ligado. Né? Depois ele vai embora, então esse cara vai a zero de novo. Então, repara que não tem uma dependência, não tem uma função de T, mas tem a ideia de uma dinâmica. Né? Então, por isso que aqui é a teoria de perturbação dependente do tempo. É por isso que aquele nosso esquema da regra de ouro do vídeo anterior se aplica aqui. Né? Porque esse cara aqui é uma construção que não depende do tempo, mas ele, digamos, tem uma dinâmica, mas depende do tempo. Você já pegou a ideia. Né? Só lembrando que em quântica 2, você calculou a seção de choque para o caso elástico. Né? Então, digamos, você estava assumindo que o átomo não se você assume a priori que o átomo não, nessa interação, o átomo não pode criar transição no átomo, então, na verdade, você pode encarar o elétron externo interagindo como o átomo como um todo. E, na verdade, foi assim que a gente construiu. Né? Digamos, aquele elétron, aquela nuvem eletrônica do estado fundamental e o próton no meio, isso cria um potencial eletrostático para quem está fora. Né? Então, esse elétron externo simplesmente interage com esse potencial efetivo, total, né, do átomo, e é o problema usual de aproximação de Bohr, né, do espalhamento elástico. Então, isso está tudo lá, mas você pode usar até essa construção que a gente tem aqui, só bota que o N inicial é igual ao N final. A gente até comentou isso na outra aula, que um termo fica simples, né? Mas foi isso que a gente já fez.
Para ficar diferente, vamos fazer alguma transição. Então, vamos considerar que o átomo de hidrogênio inicialmente está no estado fundamental, você jogou um elétron externo, e a gente quer saber qual é a probabilidade, né, ou melhor, qual é a seção de choque para a situação final, onde você sai, o elétron sai de novo, o elétron externo vai embora, ele é detectado e o átomo ele é excitado para o primeiro estado excitado, né, para o 2. Lembra que aqui, na verdade, você tem 4 estados degenerados que têm a mesma energia no átomo. Né? Então, para n igual a 2, você tem o L igual a 0 e m igual a 0, que é esse. L igual a 1, m igual a menos 1, L igual a 1, m igual a 0, L igual a 1, m igual a 1. Né? Só que quando você bota L igual a 1 e bota m aqui na história, essa função fica mais complicada. Então, eu vou assumir. Então, aqui não é simplesmente assim, a probabilidade dele ser do elétron externo passar, dar um pouco de energia e o cara pular para o segundo estado, para o primeiro estado excitado, porque a priori esse primeiro estado excitado pode ser 4 estados. Aqui é para esse estado específico. Se você quer saber para qualquer estado, qualquer primeiro estado excitado, você tem que fazer essa conta que eu vou fazer aqui, 2, 0, 0, depois 2, 1, 0, 2, 1, menos 1, 2, 1, 1. Né? Você vai ter a seção de choque de cada fenômeno desse separado. Aí cada um é uma probabilidade diferente, eu não sei nem os outros. Né? E depois o seu resultado final para qualquer um desses estados com essa energia, você vai somar, né, os caras. Então aqui para o nosso caso, esse daqui é o estado fundamental e esse daqui é o estado excitado que eu escolhi, né, o 200. Então lembra, falar mais uma vez, né, o estado final você dá, né, você faz a pergunta, para que não tenha uma questão dinâmica aqui, que você dá uma condição inicial e a teoria te diz o que deu. Não, você dá a condição inicial e faz a pergunta o que você quer no final. A teoria vai dizer se aquilo é provável ou não, qual é a probabilidade daquilo acontecer. E beleza, e aqui só para marcar a energia do átomo de hidrogênio. Então ele começa do 1, então é alfa sobre 2 a 0, e termina no 2, então é alfa, aqui fica 4, né? Então é alfa sobre 8 a 0. A energia inicial e a energia final. Então se eu dou o momento inicial, eu dei a energia inicial, eu já até sei a energia final do elétron final, né? Vai ser a energia do inicial mais a energia do átomo inicial menos essa energia aqui, do n igual a 2. Você entendeu, né? Porque a energia conserva. Né? A energia do átomo do elétron livre incidente, né, com essa daqui n igual a 1, tem que ser igual à energia do elétron que foi espalhado, mais esse cara aqui com n igual a 2. É isso. Então, agora calcular. A gente já tem isso. Aqui só por uma questão de notação, eu fiz essa definição para ficar mais fácil de levar na conta. Falta só enfiar aqui a interação, né, a nossa perturbação, que é a interação elétron-elétron, interação elétron externo elétron atômico, interação elétron externo e núcleo, ou próton aqui. Aqui eu vou abrir, né, esse primeiro termo eu escrevi aqui, ó, sinal de menos e tal, e esse segundo aqui eu botei aqui. Eu escrevi esse logo primeiro, porque aqui cai aquele caso que a gente falou no vídeo anterior. Olha, aqui tem essa interação é do elétron externo com o núcleo. O núcleo aqui ele não é dinâmico, né? É um próton pesadão parado. Então ele não tem grau de liberdade interna. Então essa interação ela só envolve ela não envolve o elétron atômico, né? É só o cara externo e o núcleo. Logo esse tipo de interação, como a gente discutiu outra vez, ele não pode mudar o estado do cara interno, do átomo, né? Porque não tem um elétron atômico aqui. Então aqui fica a parte do átomo, fica um delta, NM, né? A parte inicial e a parte final. Só que eu estou dizendo que a parte final é diferente do inicial, então aqui é 0. Porque esses caras são ortogonais. Então só sobrou 1, já facilitou um pouco a conta. Né? Então metade da conta foi embora, essa aqui. Só que a parte mais difícil, né? Pelo menos a parte mais complicada é que é a interação entre os elétrons, a repulsão. Bora lá. Então você tem essa interação elétron-elétron, que eu separei essa integral aqui, a parte do átomo, depois eu escrevo, né? Deixei aqui separado, a integral. Agora que aqui tem a parte do átomo também, né? Então primeiro eu vou integrar aqui vai virar uma função de xa, depois essa função com esse cara aqui todo a gente vai ter que integrar. Então vamos integrar só aqui primeiro, vamos chamar isso de uma caixinha vermelha. Né? Então essa caixinha vermelha, vamos usar coordenadas esféricas. Então d3x, primeiro eu vou chamar ρ, de x, como eu estou integrando x, aqui o x é fixo. Né? Então faz essa troca de coordenada. Rho é x menos a. Para que fica ρ? Né?
e dou d3x a d3ρ, e a gente vai fazer essa integral em coordenadas esféricas. Estou chamando esse ângulo aqui dessa variável, o θρ, dθρ, dφρ, só para associar esse ρ que eu inventei aqui. Substituiu, olha, aqui ficou ρ, ficou beleza, botei o jacobiano, e aqui é exponencial, repara que é x. Então x é ρ mais xa. Então por isso que sai aqui uma exponencial de Q, xa aqui fora. Esse cara aqui a gente vai integrar depois aqui, né? Mas aqui ele é constante. Agora tem que fazer essa integral aqui dentro. Não tem φ nenhum, então aqui sai um 2π. A integral aqui em θ é o padrão, né? Você chama, aqui eu chamei de L, né? Cosseno de θρ você chama de L, então aqui fica L, esse cara fica dl, de menos 1 a 1. Esse ρ está aqui porque eu esqueci de cancelar ele aqui, nesse ρ é besteira, pode cancelar, e aqui fica ρ. Essa integral também, se está acostumado, vai dar um seno aqui, né? Isso. Então, já integrei, fez a integral no seno, só que, repara, quando você fizer essa integral, vai cair esse fator. Então, cai um Q e cai um outro ρ. Então, aqui vai ficar ρ quadrado, ρ quadrado. Então, cancelou o ρ. Esse Q eu botei aqui fora. O I que sai daqui de baixo, está escondido aqui dentro desse seno, né? Porque o seno aqui divide por I. Agora, falta fazer essa integral. Aí você tem um pequeno problema. Essa integral não converge. Isso é seno, a integral é cosseno. Quando você joga cosseno de infinito, é alguma coisa entre menos 1 e 1. Não vai convergir para lugar nenhum. Mas esse normal, você espera porque a interação aqui é colombiana, né? E essa é uma interação de longo alcance. Mas do mesmo jeito que a gente fez em quântica 2, quando você tinha aproximação de Bohr lá para o potencial colombiano, a gente muda o potencial um pouquinho, a gente bota uma interação que chamamos de Yukawa. Aqui vai ser só um truque para resolver a integral. Então você bota esse cara, esse termo a mais aqui para garantir, para estrangular a integral no infinito, e depois a gente toma esse g a zero. Então quando você bota a integral assim, fica tranquilo, só abrir o seno de novo, um 2i, exponencial aqui com mais, exponencial aqui com menos, então aqui é com mais, aqui é com menos, integral exponencial é trivial, né? Então vai sair esse fator g menos iq, e aqui g mais iq. Então aqui g menos iq, g mais iq. Tira aqui o mínimo, né? Então jogou para cá, jogou para lá, o g cancela e soma 2 vezes o iq. Então o i cancelou com 2, ficou o q e ficou isso daqui. Esse resultado com o g, guarda que eu vou voltar nele, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. Mas aqui, uma vez feita a conta, a gente toma g igual a zero. Então 1 sobre q. Então a gente entende que essa integral, na verdade, é 1 sobre q. Agora, então, só substituir, voltando lá, toda aquela integral que eu botei na caixinha vermelha, né, deu isso daqui. Agora falta integrar no xa, vou substituir lá. Esse 4π tirei aqui fora, o q quadrado está aqui fora, ficou essa exponencial, e aqui o psi final, né, o do n igual a 2, e o psi inicial do n igual a 1 do seu átomo de hidrogênio. Agora vamos botar realmente os valores. Bob está na caminha dele. Substituindo, né, essa aqui, só ficar claro aqui, você tem esse cara vezes esse aqui dentro, o cara é real, né, então não tem problema, aqui o conjugado fica ele mesmo. Você tem exponencial de menos r sobre a zero, menos r sobre a zero, meio. Esse vezes esse vai ficar um 3 meios. Então por isso que aqui é 3 meios. E aqui é o resto, né, o 2ra a zero. Olha aqui, vamos fazer, de novo, integrar aqui em esféricas, né. Então, olha que o troço tá bem detalhadinho, hein? Só eu vou falando rápido, mas depois você vai fazendo a conta, vai pausando. Tá show, ó. Tá bonitinho, não tá? O negocinho, ó, digitadinho, armadinho, não precisa ficar querendo entender a letra. Não, bora lá. Fez coordenadas esféricas, tem esse exponencial, né? Então aqui é o Q, módulo R, que é o R, módulo XA, né? Que é o RA, cosseno. Aqui ficou o seno, o dθ, o seno. Não tem φ aqui em lugar nenhum, né? A gente escolheu, então sai um 2π. Depois a gente integra no raio. Vamos integrar aqui primeiro. Aqui padrão, né? Chama esse cara, sei lá, de U, né? Cosseno θ de U. Então isso aqui vira du, de menos 1 a 1. Mesma integral de novo, que vai aparecer o seno. Então você vai jogar aqui, vai ficar o seno. Tem esse R dividindo, vai cortar aqui, né? E vai sair outro Q aqui fora, então vai ficar aqui o cubo. Então tá certinho. Aqui é o cubo. Aqui um RA,
exponencial pi, pó, seno. Se você for lembrar dos slides um pouco lá quando a gente fez essa integral para tomar g igual a zero, aqui, sem tomar g igual a zero, olha a estrutura dessa integral. É exponencial de menos um cara r, seno de qr. Olha, sem isso aqui com o fator 1. Né? Essa integral que a gente precisa fazer, olha, é parecida, só que aqui tem exponencial de menos o número r, seno r, vezes r. E nessa segunda vai aparecer um r ao quadrado. Na verdade, a gente precisa da integral aqui com r e com r ao quadrado. Mas se a gente tem esse resultado, a gente tem os outros. Né? Pega esse cara aqui e deriva com relação a menos g. Deriva aqui com relação a menos g. Aqui vai cair esse fator, né? O menos vai cancelar, vai cair um r. Então virou essa integral aqui com r. Então se você pega aqui menos derivada com g daqui, é só pegar a integral, a derivada. Então aqui vai ficar menos, menos ficou mais, esse cara ao quadrado, depois deriva aqui, cai um 2g. Então a primeira integral que a gente vai precisar aqui, que é compensa o fator 2, então é seno de qr, exponencial de menos gr, vezes r. O resultado está pronto aqui. O g é esse fatorzinho, no final a gente bota ele. Agora, essa daqui que tem um r ao quadrado, é só pegar a de cima e derivar com menos gr. Então pega essa daqui, deriva menos gr, de novo vai cair outro r. Então vai ficar r ao quadrado. Então pega esse cara, deriva com relação a g, multiplica por menos 1. Aí eu não vou fazer a conta, mas é simples. Esse primeiro você derivou, deu esse cara aqui. O segundo vai cair menos, mas aqui tem menos, então vai ficar mais. Vai cair um fator, então vai ficar o cubo. Já caiu, então caiu o fator 2, ficou 4. E aqui você vai derivar, vai ficar mais um 2g. Então vai ficar 8g ao quadrado, q, e esse cara daqui ao cubo, com sinal de mais. Então eu tirei esse cara aqui em evidência com menos, então aqui ficou menos, que é para aqui é 8g, q, eu falei que era g ao cubo, não, g ao quadrado, porque fica mais um g. Então g ao quadrado, esse vezes esse fator aqui embaixo é o cubo, esse fator é o cubo. Deu certinho de olho, muito fácil. Então agora você já tem, só vou substituir. Né? Arruma aqui essa integral, faz essa integral, ajeita ela aqui, ajeita essa segunda aqui, substitui esses valores com g igual a 3 meios de 1 sobre a zero. Pronto. Então você tem esse elemento de matriz, né? Te deu o cara saiu do estado inicial, chegou no estado final, depois de ter essa interação. O resultado todo deu isso daqui. Só voltar lá na seção de choque e jogar o resultado. Aqui eu só voltei lembrando que Q é o módulo de PF menos PI, né? Dividido por H cortado. O módulo de Q, né? Esse módulo aqui. O Q vetor é o vetor PF menos PI por H cortado. Então só substituir isso aqui, pi. Lembra que a seção de choque é proporcional isso aqui ao quadrado, então por isso que aqui é sexta. E tinha os outros números aqui que estão todos aqui. E tem o PF sobre PI. Esse resultado está certo, até conferir. Acho que na verdade, não sei onde tem. Ah, não tem, acho que tem lá no Landau, mas está certo. Aqui ainda dá para dar uma simplificada, a seção, só para ficar explícito, né? Lembra que a seção de choque tem que ter dimensão de área. Aqui tem área quarta, mas tem esse fator aqui, ó. Mas se você lembrar que h cortado ao quadrado sobre em alfa é a zero. Então, olha que isso aqui é 1 sobre a zero ao quadrado. Então, corta, fica um a zero aqui em cima ao quadrado. Então, na verdade, para ficar bonitão, esse daqui é o nosso resultado final. Então, a gente já vai acabar, já vai caminhando para encerrar o vídeo. Lembra, tudo isso aqui é função de θ. Lembra o que é θ? Se você olhar no primeiro, segundo, segundo slide, o seu elétron externo ele chega, interage e sai. Né? Esse ângulo que ele faz com PI e PF, o cara que ele entra e sai. Esse aqui é aquele θ, nosso ângulo de espalhamento. Então ele está embutido aqui. Né? Nesse cara, porque isso aqui esse módulo é o quadrado de um, quadrado do outro, menos 2 vezes o produto escalar de um com o outro. Então é módulo cosseno θ. Então θ está aqui. O PI, você deu o momento que o cara estava. Né? O PF, ele é determinado, porque ele tem que ser isso daqui, porque você dá por conservação de energia. Né? Então a energia final total é igual à energia inicial total. Então a energia do elétron final é a energia do total do seu sistema, né? Que é a energia do elétron inicial mais a energia do estado fundamental do átomo,
menos a energia do primeiro estado desse estado do átomo. Então eu fiz essa continha aqui da diferença de energia do estado fundamental, do primeiro estado e estado fundamental, dá esse fatorzinho e essa raiz. Então ficou aqui. Repare que todo lugar que aparece P, aparece junto um H cortado sobre A0, né? Que é a sua escala natural de momento, né? Porque o A0 é a escala natural de distância, então H cortado por comprimento é momento. Então H cortado por A0 é a sua escala natural de momento. Por isso que aqui aparece a combinação, mesma combinação que aparece aqui dividindo, né? Isso aqui é dimensional. Pode falar, por que esse cara é positivo? É óbvio, porque pro elétron, a situação que eu estou assumindo é que o elétron chega, perde energia para o átomo e excita o átomo e vai embora. Então, para ele fazer isso, pelo menos, ele tem que ter uma energia maior do que essa diferença de energia entre o primeiro estado desse estado e o estado fundamental. Senão não tem como isso acontecer. Como é que ele vai dar energia que ele não tem? Então, isso aqui necessariamente é positivo dentro da situação que eu estou assumindo. Vamos ver se está pegando o caminhão de som que está passando na rua aí. Então, eu acho que está pegando. Eu estou gravando de outro jeito aqui. Então, essa aqui, a seção de choque, fiz até o gráfico. Bonitinho aqui. É a seção de choque em termos de θ. Eu joguei tudo aqui para que valores, né? Dei condição, digamos, duas condições, né? Dá lá calçados. Bora. Então, para duas condições, né? Que é 10 vezes essa escala, só para ter um número, né? Então, esse aqui é o azul. E 50 é o meio amarelo, bege, não sei o que é isso. Então, qual a coisa bacana, a lição, né? É que você vai aumentando a energia, né, do eletroincidente, e a seção de choque vai sendo estrangulada, né? Então, esse ângulo só tem espalhamento para esses ângulos pequenos, né? Então, se o elétron é muito, muito rápido, ele simplesmente, o ângulo está aqui perto de zero. Então, basicamente, ele passa direto, né? Ele dá um pouquinho de energia como ele tem muita energia, né? Ele dá um pouquinho de energia para excitar um pouquinho no sentido quanto ele tem, né? Para excitar o átomo e vai embora praticamente reto, né? Só diminui um pouquinho a energia cinética dele, né? Para ele ter um certo interagir e sair no certo ângulo, né? Um ângulo grandinho, é para que nem é muito grande, que 0,15 no máximo, né? Ele não pode ter tanta energia assim. Esse resultado é bacaninho, bonito. Outra coisa, isso aqui ficou um desafio. O Landau calcula. Eu sei calcular, não é difícil não. É você calcular a seção de choque total. Fiz o gráfico. Seção de choque total é você pegar aquele cara e integrar em todo o ângulo. Então você está pegando o quê? A probabilidade das partículas desse eletroincidente ser espalhado em alguma direção por unidade de tempo pelo fluxo incidente. Essa seção de choque total, eu tinha uma ideia assim meio... O cara voltou pela outra rua, né? Uma ideia de que isso era um negócio meio besta. Eu falei, por que eu vou querer saber a probabilidade de todo mundo ser espalhado? Todo mundo é espalhado, né? Ou quem não é espalhado, quem não é espalhado. Mas eu achava assim, a graça é o cara saber que ângulo ele vai ser espalhado, né? Mas, não, essa seção de choque total aqui, meu Deus, tinha que ser o último vídeo. Mas, então, mas por que a seção de choque total é importante? Por exemplo, na situação real, lembra isso aqui é mecânica quântica? Esse aqui é a probabilidade disso acontecer. Vamos supor que você tem um elétron que tem energia suficiente, elétron externo, para mandar o átomo para o n igual a 2. Vamos supor que ele não tem energia para mandar para o n igual a 3, por exemplo. Mas então n igual a 2 é possível. Mas esse n igual a 2, ele pode ser o quanto que a gente fez aqui, que é o L igual a 0, M igual a 0, pode ser L igual a 1, M igual a 1, L igual a 1, M igual a 0, L igual a 1, M igual a menos 1. Então você tem 4 possibilidades. Aí você, aqui olha, eu estou fazendo pela energia do átomo que você está mandando. Aí você calcula os outros, digamos, outros 3. E plota a seção de choque total, né? Na verdade, quando você joga o cara, você não sabe qual situação. Pode acontecer 1, 2, 3 ou 4. Né? Mas essa seção de choque total é legal, porque vamos supor que você calculou para um outro estado, de n igual a 2, e a seção de choque dá uma coisa parecida, mas vamos supor que o pico está em outro lugar, por aqui. Né? Então agora você tem uma questão importante, né?
você sabe que se você jogar o elétron com uma energia baixa, ele tem uma preferência grande em ir para esse estado, né? Se você aumenta um pouquinho a energia do elétron, esse cara daqui, olha, isso aqui é a probabilidade disso acontecer, do elétron ser disparado para qualquer lugar e acontecer essa transição para qualquer ângulo, né? Então é a probabilidade total disso acontecer, dessa situação como um todo. Mas, por exemplo, se o outro seção de choque total tem um pico em outro lugar, você aumentando a energia, digamos assim, esse canal que fecha, essa transição fecha, e abre outro, né? Então isso aqui é importante você ver todas as possibilidades e conhecer na seção de choque. Aí você, vamos supor assim, que eu quero fazer um experimento, eu quero ou vamos mais simples, mais simples não sei se é mais simples ou não. Vamos supor que o elétron tem energia para mandar o cara para o estado, até o terceiro estado, né? Até n igual a 3. Né? Então o cara está no n igual a 1, pode ser para o n igual a 2 ou para o n igual a 3. Aí você calculou, digamos, todas as possibilidades para o n igual a 1, para o n igual a 2, todas para o n igual a 3. Vamos supor que não é a situação que eu estava falando. Então, isso aqui para o n igual a 1, a 2, qualquer situação, qualquer dos 4 degenerados, a seção de choque seria essa. Agora, para o n igual a 3, a seção de choque total é diferente. Vamos supor que o pico está aqui. Então, em tantas duas situações, eu tenho energia suficiente para mandar o cara para o 2 ou para o 3. Mas agora você tem uma ideia que se você mandar uma certa região de energia, esse cara vai para o n igual a 2. Outra região de energia, esse cara vai para o n igual a 3. Você pode fazer um experimento, comentar para acabar. Eu inventei aqui na minha cabeça, sei lá. Para você quer uma situação para você excitar o seu átomo. Assim, então o que eu tenho que fazer para mais ou menos garantir que no final do dia, esse átomo, eu tenho um átomozinho que está no estado fundamental, ele vai para o n igual a 2. Não, eu mando um elétron, jogo um elétron nele com essa faixa de energia aqui. Porque eu sei que a seção de choque total, ela tem preferência por essa energia. Então, independente de que ângulo esse elétron vai sair, esse cara vai pular para essa energia. Agora, se eu mandar, sei lá, para uma outra energia por aqui, seria a seção de choque total aqui para o n igual a 3. Né? Então, eu sei que no final do dia eu vou ter um átomo de hidrogênio no n igual a 3. Entende a ideia? Isso que é importante você calcular a seção de choque total. Por isso que aqui é física de verdade. Esse resultado nosso não é nada de fajuto, não. Ele é bem estruturado, não é igual a ionização. Né? Esse aqui é um resultado real. Você pode fazer um experimento e comparar com ele. Um resultado muito bonito, eu acho bem legal. Né? A conta é um pouco técnica, chata, mas o resultado é bem legal, bonito. E dá para fazer gráficos. Gráfico curvinha é sempre interessante. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande, mais ou menos. Né? Encerramos a nossa semana 5, né? Mas encerramos a parte 2 do nosso curso. Então vou dizer que a gente encerrou a nossa primeira temporada. Um abração, galera, e chega e fui. Valeu!